Então, todos nós que estamos envolvidos em tarefas e em atividades, nós somos chamados ao exercício da vigilância. E, principalmente, lembrando a questão da fidelidade, estarmos atentos aos propósitos que nós temos. Vamos encontrar agora, na primeira epístola aos Coríntios, Paulo nos dizendo assim: vigiai, estais firmes na fé, portai-vos varonilmente, sede fortes. Então, é importante, né, na tarefa, toda essa preparação, tudo isso que nós já falamos, mas manter principalmente também, que nós vamos chamar de qualidade espiritual da tarefa, que é a nossa preparação permanente. Mas aí alguém pode realmente nos perguntar, né? Mas peraí, a gente vai ter isso tudinho. E muitas vezes a gente não vê o resultado, né? E é importante lembrar a sabedoria quando nos diz, eu estou esquecendo em relação ao fruto aí de qual é a árvore, mas é uma árvore que é plantada e só vai dar fruto dezenas e dezenas de anos depois. E alguém perguntou àquele que plantou, mas não é você que vai comer? Isso não tem problema, eu tenho o prazer de plantar e alguém terá o prazer, né, de ver o fruto. Então, nós não temos realmente a preocupação com o fruto imediato, com o resultado, porque a obra não nos pertence, a obra é do Senhor. Se a obra é do Senhor, nós somos cooperadores, né? Então, é preciso que nós tenhamos essa certeza, que a gente pode não ver o resultado agora, imediato, mas ele existirá. A boa semente, ela acompanhará crianças, jovens, adultos, todos. E é Paulo que vai nos dizer aí, mais uma vez, para nós, né? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Não é vão. Quando Leopoldo Machado, nosso grande nome, né, das tertúlias, né, das polêmicas, mas também da evangelização juvenil, ele deu uma comunicação desencarnado, e aí ele disse que quando ele chegou no plano espiritual, o que mais pesou, vamos dizer assim, no seu bem-estar do outro lado da vida, não foram as tertúlias, não foram as polêmicas que ele participou para defender a doutrina espírita, mas tinha sido, de modo muito especial, as horas dedicadas especialmente à evangelização da juventude. Olha, que lição para nós, não é verdade? Então, por isso que Paulo diz, o nosso trabalho não é vão. O nosso amado Divaldo diz que ao longo, né, dessas décadas todas, quantos e quantos não passaram a Mansão no Caminho, primeiro nos lares, família, depois no trabalho que a Mansão realiza até hoje, com mais de 5.000 pessoas diariamente, agora com as dificuldades da pandemia, mas era mais ou menos isso, e eles continuam atuando, encontrando também as formas criativas, né, de superação desse distanciamento social. Mas ele nos dizia quantos corações foram consolados, quantas crianças recebidas em condições extremamente difíceis, sob o ponto de vista da reencarnação e do recomeço. Mas foi o que a orientação, o carinho, a amorosidade dele, de Nilson, nosso saudoso tio Nilson, das mães voluntárias que ali estavam. Então, todo o trabalho que ele semeadura. É essa a tarefa que a doutrina espírita ela nos apresenta na condição, então, de evangelizadores. Por isso, para que nos mantenhamos firmes, nós devemos cultivar sempre, é Paulo que nos diz, o exercício da esperança, na certeza, como dizia Paulo, o nosso trabalho não é vão. Mas dizer, usando uma expressão muito curiosa, está na sua carta aos Tessalonicenses, tendo por capacete a esperança na salvação. Entendida a salvação aqui como a nossa harmonização com a lei divina natural, o capacete da esperança. Emmanuel, comentando o capacete, nos fala da necessidade de proteção. Capacete protege a cabeça. A manutenção da proteção pela fé, pelo cultivo dos bons pensamentos, da meditação, da nossa busca constante de fidelidade, de perseverança. E, por fim, nosso tempo está chegando, né? Nós vamos lembrar,
Continuando com os Tessalonicenses, uma frasezinha bem rápida, todo mundo vai gravar, todos os que nos acompanham com tanto carinho, quando ele nos diz: regozijai-vos sempre. Essa expressão de Paulo para nós, em dias de pandemia, em dias de tantas dificuldades, é uma lição de otimismo. Podemos estar abatidos, lembram? Mas não destruídos, de forma alguma. Então, que nesse momento em especial, diante de um mundo em transições tão graves e profundas, tantas mudanças, diante de um mundo que parece que esqueceu o endereço do divino, parece que houve um esquecimento da fraternidade, não nos percamos na propaganda que aí está. Essa propaganda que muitas vezes alimenta muito mais interesses pessoais e de grupos que não desejam de forma alguma a evolução da Terra. Nós estamos caminhando, sim. Lembramos uma expressão muito feliz que o nosso irmão Divaldo usa, interpretando a questão do amanhecer da nova era, quando ele diz: o amanhecer começa logo após o primeiro segundo pós a meia-noite. Ou seja, nós temos uma madrugada pela frente, claro que temos. A nova era, ela vai ainda exigir muito de nós, em especial exigir confiança em Deus e na sua justiça. Uma atitude permanente de prática e vivência da humildade, da caridade, da dedicação, da perseverança, da fidelidade a Jesus. Vai nos exigir o esforço constante de testemunhos, não mais como Paulo, os açoites, os perigos do mar, as situações constrangedoras que ele vivenciou, os naufrágios, mas a bondade divina quer de nós confiança. Lembremos o Senhor na barca, porque sois tão medrosos, porque ainda não tendes fé. Então tenhamos fé, mas a fé operosa, a fé raciocinada e a fé operosa, aquela que nos impulsiona a trabalhar.